uma notícia. O espaço aéreo de Salvador ficou fechado durante 38 minutos na madrugada de ontem por causa de um princípio de incêndio no Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães. O acidente foi num depósito de suprimento no prédio central de controle. Segundo a assessoria de comunicação da Infraero, as chamas foram causadas por um curto-circuito no ar-condicionado do depósito. O prédio foi evacuado e, apesar do espaço aéreo ter ficado fechado entre 1h da manhã e 1h40 mais ou menos, os pousos e decolagens foram interrompidos, mas não foram registrados atrasos. Agora sim, eu vou responder as perguntas dos nossos telespectadores. Gabriel Pinheiro, você está aí com o Dr. Carlos Navarro, não é? É isso mesmo, Daniela, otorrinolaringologista, Dr. Carlos Navarro está aqui comigo. Dr. Carlos, primeiro vamos dar um pequeno esclarecimento, como Daniela aí falou, de sinusite, faringite, rinocinusite, o senhor falava aqui comigo. Quais são essas doenças, em breves linhas, e as diferenças entre elas? Bom dia, Daniela. Bom dia, Gabriel. Bem, rinite é uma inflamação da passagem, do local da passagem de ar pelo nariz, né? Sinusite é um termo que é usado muito pela população, mas que hoje em dia, na verdade, o termo correto é rinocinusite. Então, é a inflamação de estruturas que estão ao longo do nariz, que nós chamamos de seios paranasais. Então você tem quadros de rinites e quadros de sinusites, rinossinusites. Me diz uma coisa, a Daniela falou um ponto importantíssimo aí. Com mudanças de temperatura, mudanças de clima, isso costuma aumentar doenças desse tipo. Nós estamos vivendo aí um período, agora sempre em março vem muita chuva. Nesse período, nós temos agora calor muito alto também. Favorece algum tipo de doença dessas? Sim, Gabriel. Você tem a rinite alérgica e a rinite não alérgica. Nessa época do ano, outono, inverno, costuma ter mais chuvas, né? A umidade de ar aumenta, isso prolifera mais fungo, que é o mofo, que dá nas estruturas das casas, das roupas, né? Então, quem tem processos alérgicos das vias aéreas, a rinite alérgica, podem sim piorar. Por outro lado, existem as infecções, que são os vírus, principalmente, que é a rinite causada pelo principal família é rinovírus, e podem causar os resfriados e as gripes. Doutor Carlos Navarro, bom dia. Bom dia. Tem umas perguntas aqui, Gabriel, me permita, dos nossos telespectadores. Sônia, meu filho de 6 meses vive gripado. Será que é alergia, doutor? Olha, 6 meses de idade geralmente não tem processo alérgico. O sistema imunológico da criança ainda não está preparado para ter um processo alérgico. Geralmente, nessa faixa etária, você tem muito resfriado por vírus, como eu citei aqui, o rinovírus. Porque as vias aéreas é mais propensa e é o que mais acontece nessa faixa etária. Temos mais uma pergunta aqui. Maria de Fátima, posso tomar antialérgico quando minha crise ataca? Eu sofro demais. Olha só, antialérgico que ela quis dizer aí provavelmente deve ser uma droga que é antihistamínico, que tem efeitos colaterais. Eu não aconselho usar sem prescrição médica, né? Primeiro ela tem que ser atendida por um otorrino ou por um clínico e que faça realmente o diagnóstico de rinite alérgica para que se faça o tratamento correto, porque não é só o antialérgico só. Viviane dos Santos Alexandrino está grávida, sente a garganta latejar o tempo todo. Além de ter refluxo, ela quer saber se tem tratamento disso pelo SUS. Olha só, tem pelo SUS também. Existem otorrinos que atendem pelo SUS e clínicos também que atendem pelo SUS. Em relação à gravidez, é uma situação ímpar, porque na gestante existe um processo hormonal muito intenso. E isso já causa um próprio processo de rinite pelos hormônios, né? Agora ela tem que ser avaliada direitinho, porque existem outros fatores que podem estar agravando os sintomas dela da garganta. Existem refluxo e outras doenças que podem acontecer, a própria alergia. Enedino Santos, de Barreiras. Doutor, tenho muita enxaqueca. Geralmente exalo mau cheiro pelo nariz. Já fiz alguns tratamentos, mas não adiantou. Fico muito incomodado. O que faço? Olha, a enxaqueca que ele se refere provavelmente deve ser uma dor de cabeça. Em relação ao mau cheiro pelo nariz, aí sim ele deve procurar um otorrino para que avalie, porque o mau cheiro pode ser um sintoma de uma sinusite crônica, né? Então, se esses sintomas durarem mais do que 12 semanas, ele deve procurar um otorrino para poder fazer o diagnóstico correto. Me diz uma coisa, doutor Carlos, respondendo aí a essas questões dos telespectadores, nós sempre ouvimos o questionamento de se essas doenças têm cura ou não. Existem casos incuráveis, por exemplo, de rinocinusite, de rinite, ou todos os casos são tratáveis? E de que maneira? Claro, o senhor aconselha primeiro procurar um médico.
mas existem casos que não têm cura, somente tratamento? Sim. A rinite alérgica, por exemplo, é uma doença que ela tem um fator familiar, é genético. Só que ela não depende só da genética, ela depende do ambiente, né? Então, assim, ela não tem cura, mas pode ser controlada através do ambiente, através de algumas medicações, dependendo da gravidade de cada caso. Nesses casos, geralmente a pessoa fica com muito medo, a pessoa pensa, poxa, eu vou ter que tomar remédio a vida inteira. O protocolo básico hoje inclui aí o uso constante de remédio, ou só em momento de crises, como perguntou aquela nossa telespectadora. Olha só, Gabriel, hoje você classifica a rinite ela como persistente ou como ela intermitente, né? Então vai depender dos sintomas. Se é o ano todo, é aquela pessoa que tem uma rinite persistente, alérgica. Aí se isso aí está influenciando na sua qualidade de vida, no seu sono, a gente já torna uma rinite mais moderada, grave, a depender. Então, nesse caso, cada classificação tem um padrão de uso de medicamento. Mas o que é mais importante hoje é você mudar o ambiente, né? Nós temos a rinite que é durante o ano todo, que é aquela provocada principalmente por ácaros e poeiras. Ácaros é aquele bichinho que é microscópico, que aparece na poeira doméstica. E durante essa época do ano, como eu falei inicialmente, da umidade, das chuvas, aumenta a proliferação de fungo, mofo. E isso aí, quem tem alergia também piora, né? Então, tem que saber classificar direitinho para cada caso ser enquadrado e fazer um tratamento correto. Ô, doutor, tem uma pergunta aqui de Eliana, de Itinga. Doutor, onde é que eu consigo uma consulta de graça em Salvador? Olha, existem os postos de saúde, né? Que é de responsabilidade da prefeitura. E esses postos, eles têm médicos, né? Clínicos. Inicialmente, você não precisa ir diretamente a um otorrino, mas você pode passar por um clínico, se for uma criança, uma pediatra, né? E, de acordo com a necessidade, eles vão encaminhar para um especialista que é o otorrino, laringologista. Lembrando aqui aos nossos telespectadores que estamos respondendo ao vivo as perguntas de quem liga para cá pelo 3486-3135 com o doutor Carlos Navarro, que é otorrinolaringologista. Doutor, Ana Cristina, de Canabrava, a pessoa com rinite apresenta sangramento nasal? Sim. Olha só, a questão do sangramento é muito importante, assim, porque na faixa etária das crianças, é comum acontecer isso, principalmente por causa das rinites, né? Sejam elas alérgicas ou não alérgicas. E isso faz com que alguns vasos, né, aumentem de volume e rompam no momento de um espirro, de um ato de manipulação por coçar o nariz, e isso pode ocasionar um sangramento. Agora, claro que existem causas mais importantes, existem tumores, existem outras situações que podem causar um sangramento nasal. E aí só o otorrino para fazer o diagnóstico corretamente. Doutor, para a gente fechar, mais uma pergunta. Valdo, as vacinas funcionam? Sim, as vacinas, elas fazem parte de um... Por exemplo, você tem no processo alérgico, você tem um tratamento com as vacinas para os alérgenos. Nas infecções, você tem vacinas também. Hoje não está muito no protocolo. Por exemplo, pacientes que imunodeprimidos, acima de 65 anos, com comorbidades graves, eles podem tomar vacina para o Streptococcus pneumoniae, porque ele é a principal bactéria que causa infecções, rinocinosites, né? E isso pode aumentar o risco de pneumonias. Uma última pergunta, doutor. É uma questão simples, a gente pode dar uma dica simples aí para o telespectador. A gente sabe que o ambiente influencia de maneira muito séria e que questões simples como não usar vassoura, usar pano molhado, são dicas que podem resolver. Que dicas simples podem ser dadas aí para que o telespectador melhore seu ambiente e diminua esse risco? Gabriel, eu diria que são dicas simples, mas as mais importantes. É assim, você deve evitar em casa acumular papéis, livros, por causa do acúmulo de poeira nesses materiais. Evitar tapetes, evitar cortinas de tecido, usar mais cortinas de persiana com facilidade de limpar com pano úmido, né? Ou então lavar essas cortinas frequentemente. Evitar os bichos de pelúcia, tudo que acumule poeira, né? Em relação à umidade, evitar ambientes com muito mofo, né? Um ambiente tem que ser aberto, porque quanto mais escuro e mais úmido, o fungo prolifera, e isso piora os quadros de rinite. Ok, doutor Carlos Navarro, muito obrigado. Pois é, Daniela, se nós fôssemos ficar aqui tirando todas as nossas dúvidas e a dos telespectadores, ficaríamos o dia inteiro. Esclarecimentos aí muito bons. Lembrando que para ter esclarecimentos ainda maiores, saber qual é o seu caso, a dica principal já foi dada aqui. Procure um médico, não se automedique,
porque esse é o caminho correto para ter uma vida saudável, Daniela. Com certeza, Gabriel. E eu que sofro demais, é rinocinusite que ele falou, né? Eu sofro muito. Então, lá na minha casa, eu já fiz tudo isso que o doutor mandou. Tirei tapete, bicho de pelúcia, tudo que acumula poeira. Ajuda, viu? Ajuda muito. Obrigada, Gabriel. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu chamo Gabriel Pinheiro, porque agora, infelizmente, eu devo lhe informar que mais um banco foi assaltado no interior. Agora são 17 assaltos a banco na Bahia até então. Cerca de 10 homens, armados com fuzis e pistolas, roubaram a única agência bancária da cidade de Campo Alegre, de Lourdes, a uns 820 quilômetros aqui de Salvador. Repito, cerca de 10 homens mascarados entraram na agência atirando, renderam funcionários e clientes, atiraram em tudo, nas câmeras de segurança, caixas eletrônicos, danificaram tudo. Diz o pessoal de lá que parecia cena de Velho Oeste. Cerca de 50 pessoas, entre funcionários e clientes, foram feitos reféns, estavam dentro do banco no momento da ação dos bandidos. Os assaltantes estavam bem armados e levaram o dinheiro todinho da agência. Alguns clientes foram levados como reféns, mas foram deixados na saída da cidade. O bando fugiu em uma caminhonete potente vermelha em direção ao município de Pilão Marcado. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Ainda não foi divulgada a quantia que foi roubada. Lembrando que ontem mesmo a gente mostrou aqui que o secretário de Segurança Pública anunciou que vai fazer uma força-tarefa exatamente para combater esses assaltos a banco. Porque esse pessoal é bem articulado, sabe? Olha tudo direitinho, a topografia das regiões, por onde fugir, por onde chegar. E aí a gente não vai mais ficar refém, porque a secretaria já está chegando junto. E foi realizada ontem a primeira vistoria nas obras da Fonte Nova e do metrô, consideradas essenciais para que a nossa capital, a terceira capital do país, possa receber os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Veja como foi. Mais de 40 técnicos participaram da vistoria, que foi dividida em 2 etapas. Um grupo visitou as obras do metrô e outro esteve no canteiro da nova arena da Fonte Nova. A imprensa não pôde acompanhar. Do alto é possível ver a mudança na área. Desde a demolição do estádio, em agosto do ano passado, a obra segue em ritmo acelerado, segundo o governo estadual. A expectativa é que a nova Fonte Nova esteja pronta já para a Copa das Confederações em 2013. O objetivo é acompanhar as ações que estão sendo desenvolvidas para a organização da Copa, principalmente o cronograma físico, financeiro, os projetos, ver se estão sendo obedecidos aquilo que é determinado no caderno de intenção da FIFA com relação à acessibilidade, a questão de impacto ambiental, de impacto de vizinhança e tudo aquilo que é necessário para que a gente possa organizar a Copa da melhor maneira possível. Após essa fiscalização, os técnicos vão fazer um relatório. Esse resultado vai ser apresentado em audiência que acontece no próximo dia 12 e que vai ter como tema as ações para a Copa de 2014. E falando em Copa de 2014, lembrei do esporte. Lembrando do esporte, vou chamar Silvio Mendes. Venha, seu Silvio! Meu negão de responsa, com todo respeito. Tudo bom, e tu? Centeno. Eu já estou me preparando fisicamente, tecnicamente, porque você sabe que eu sou um dos maiores jogadores de futebol do Brasil. Ah, então ele vai participar do dia 6 a 11 de abril do campeonato de futebol que vai acontecer aqui, não é? Fui campeão mundial. No tempo que eu morava na África. Ah, tá bom. Tem um tempinho aí, viu, gente? Tem um tempinho. Você sabe que eu morei na África por muito tempo, né? Por isso que eu peguei essa cozinha. Ah, tô entendendo. É a melanina do sol lá da África que aparece melhor, você tá me entendendo? E o olho ficou verde lá também, não foi? Ficou verde lá também. Tô compreendendo. E agora ele é tão lá bom. só olhava para as francesas. Ah, e foi ficando... Clareou o olho. Escute, mas ele foi tão bom jogador de futebol que ele nem vai participar do Mundial de Futebol que acontece aqui na capital, só para não tirar a oportunidade dos grandes atletas, né? É verdade, é verdade. Mas falando muito sério, é um evento que tem apoio da TV Itapuã, da Rede Record, e que reúne 32 seleções, os melhores jogadores do mundo nas praias de Armação, aqui na nossa capital. O torneio começa às 8h30 da manhã, veja aí.